Olá! Na aula de hoje a gente vai falar sobre pesquisa científica e projeto de pesquisa. Então fica aqui comigo até o final dessa aula que eu vou te mostrar por que é importante construir um bom projeto de pesquisa. Bom, e vamos iniciar falando primeiro o que é uma pesquisa científica, né? A gente tem diferentes tipos de pesquisa, né? A gente tem uma pesquisa censitária, por exemplo, a gente tem uma pesquisa de opinião e a gente tem a pesquisa científica. Ela é intitulada dessa forma porque, para ser considerada uma pesquisa científica, ela tem que seguir alguns critérios. Senão, ela deixa de ser científica e passa a ser um outro tipo de pesquisa que, para a ciência, não interessa. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala de pesquisa científica é que toda pesquisa ela é uma investigação. Eu quero ir atrás de alguma resposta a partir de uma dúvida que está aqui comigo, certo? Isso para qualquer pesquisa, assim, é a base de qualquer pesquisa, uma dúvida que eu não tenho uma resposta e eu quero ir atrás dessa resposta, beleza? No caso da pesquisa científica, essa investigação, ela precisa ser planejada e ela é desenvolvida e norteada por uma metodologia, por um método científico. Esse método científico, ele precisa ser validado, né? Já tem que ter sido validado e possível de ser replicado. Como assim, Grazi? Assim, eu fiz uma pesquisa e como é que eu apresento a minha pesquisa científica para os meus pares, para o meio acadêmico, para o meio da ontologia? Como é que eu mostro isso? Por meio de um artigo científico, por exemplo. E aí você vai lá, acha o meu artigo. Quando você lê o meu artigo, vai ter uma parte do artigo que é metodologia. E aí você lê a metodologia e você diz, nossa, que interessante, gostei desse estudo, gostei. Vou querer fazer um estudo parecido com o de Grazi e vou querer usar um método que ela usou. Então, isso só é possível porque a metodologia científica, de fato, ela é possível de ser replicada. Por isso que quando você vai ler vários artigos ou vai para um congresso e ver diferentes trabalhos, tem metodologias que são muito parecidas ou são iguais, né? Exatamente por isso. Então, é isso que vai diferenciar uma pesquisa científica do resto das pesquisas, né? Do restante das pesquisas. Então, é um método científico. Então, para a vida de vocês, toda pesquisa, ela nasce de uma inquietação, de uma pergunta que não foi respondida ou não foi respondida na sua totalidade. Então, por exemplo, lá atrás, a gente não sabia que a sacarose influenciava na doença cárie, né? A gente não sabia que o Streptococcus mutanos, que é a bactéria da cárie, ela é sacarose dependente, é uma das bactérias, né, do processo carioso, ela é sacarose dependente. Lá atrás, precisou-se fazer pesquisas para mostrar essa relação de dependência entre o Streptococcus, a sacarose e o pH salivar, né? Hoje, a gente já tem essa resposta, não é mais uma dúvida pra gente, mas a gente quer entender outros mecanismos da cárie, né? A gente quer saber quem influencia mais para ter controle da doença cárie, que é uma doença crônica. É o açúcar, é o consumo de açúcar, é o fluoreto, é a quantidade de vezes que a gente escova, é o controle do biofilme, enfim. Então, hoje a gente vai atrás de outras dúvidas, né? Tem outras inquietações e é por isso que a ciência não para, ela está sempre se renovando. Tudo bem? E para que a gente consiga partir bem, né? Começar bem, a partir dessa inquietação, dessa pergunta que ainda não foi respondida pela ciência ou não foi respondida pela totalidade, a gente precisa elaborar uma boa pergunta, que na pesquisa científica a gente chama de pergunta de pesquisa. E aí muitos alunos já começam de um jeito errado, né? Eles não elaboram essa pergunta de pesquisa ou elaboram de qualquer jeito.
E diferente de qualquer pergunta, a pergunta de pesquisa, ela também tem uma metodologia, ela tem uma lógica, porque senão a gente não vai conseguir respondê-la no final, né? Então, a pergunta de pesquisa, ela precisa envolver a população que você quer estudar, a intervenção que você está estudando, né? Ah, eu quero estudar o controle da cárie, eu quero estudar uma resina comparada ao amálgama de prata, enfim. Ela tem que envolver a comparação, se você tiver grupos, né, que você vai comparar. Ela tem que envolver o desfecho que você espera, né? Então, eu quero saber, por exemplo, se o consumo controlado do açúcar é mais eficaz no controle da doença cárie do que o controle do biofilme, por exemplo. Então, isso é um exemplo de comparação. Você está comparando dois grupos e esperando o desfecho que você quer saber, né? E o tempo também pode estar incluído aí nessa pergunta de pesquisa, né? Eu quero saber isso durante 6 meses, depois de 6 meses, enfim. Então, essa estratégia para a elaboração da pergunta de pesquisa se chama estratégia PICOT, ou PICOT, né? O P de população, o I de intervenção, o C de comparação, o O de outcome, que é o desfecho, e o T, se você quiser inserir, de tempo. É bem legal essa estratégia porque te ajuda na construção da pergunta de pesquisa, que é o teu pontapé inicial para sua pesquisa, né? E aí, para quem nunca viu ou que tem dificuldade ou não ficou claro, num dos nossos cursos, né, que é o projeto de pesquisa Odonto, né, a gente aborda como elaborar um bom projeto de pesquisa, né, todas as etapas do projeto de pesquisa e também naqueles casos que vocês necessitam de parecer do comitê de ética, todo o passo a passo de submeter o projeto na plataforma Brasil, todos os documentos modelos, né, éticos, enfim. Além de tudo isso, a gente também tem um agente de IA para te ajudar na tua pergunta de pesquisa utilizando essa estratégia PICOT. Então, se você ficou curioso ou curiosa, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar como é que funciona esse agente de IA para elaborar a tua pergunta de pesquisa, que, como eu falei, é essencial para a condução de uma boa pesquisa científica. Beleza? Bom, então, voltando, né? A Grazi, certo, eu preciso. A pesquisa científica, entendi, vem de uma indagação, precisa de um método. Tem mais alguma coisa que uma pesquisa, para ser considerada científica, precisa ter ou precisa levar em consideração? Primeiro, viabilidade. Eu tenho que ter tempo e recurso, né, para concluir a minha pesquisa, né, para seguir e concluir com a minha pesquisa. E eu tenho uma estratégia para ver se tudo isso, né, se tem tempo, se tem viabilidade, se o método tá redondinho, se a minha pergunta de pesquisa tá bem feita, se os objetivos estão coerentes com a minha pergunta de pesquisa, que é uma estratégia de planejamento. Eu preciso planejar minha pesquisa, precisa. E esse planejamento é o que a gente chama de projeto de pesquisa. Então, quando os alunos querem pular a etapa do projeto ou fazem um projeto meia boca de qualquer jeito, eu sempre falo, começou errado. Projetos mal feitos ou pesquisas que se iniciam sem um projeto, seja porque a instituição não exige lá para o TCC, por exemplo, tem uma tendência muito grande de errar. Porque é nesse planejamento que você vai olhar para a sua futura pesquisa e ir adequando coisas no decorrer da pesquisa para que ela responda aos seus objetivos, para que ela responda a sua pergunta de pesquisa, a sua indagação inicial, tá certo? Bom, Grazi, primeira coisa que eu vou falar e que os alunos me perguntam muito é se eu preciso sempre fazer um projeto de pesquisa, né? Então, assim, gente, independente da complexidade da sua pesquisa, se é uma revisão de literatura simples, se é um estudo de caso, que são, em tese, né, métodos mais simples, né, menos complexos, digamos assim, independente disso,
toda pesquisa científica exige um projeto. E esse projeto, ele vai mostrar para os seus interlocutores, seja a sua banca, seja a banca, né, que vai avaliar o seu projeto do TCC, seja a banca da iniciação científica que vai avaliar o seu projeto, ela precisa ter uma linguagem clara, compreensível e lógica. Então, tudo isso a gente já consegue perceber no seu projeto, né? Então, o projeto é algo para você depois colocar adiante, mas com bons critérios, certo? Outra coisa que é importante na elaboração de um projeto, né, são 2 fatores fundamentais. Primeiro, o projeto ele te permite construir uma imagem mental de uma situação futura. É como se fosse uma tela em branco mesmo, né? Que você tá ali começando a desenhar e aquilo vai te norteando. Então, ele te dá essa capacidade. E a segunda coisa de um projeto de pesquisa é conceber um plano de ação bem detalhado, com tempo determinado. Por isso que todo projeto tem um cronograma, que é uma coisa que eu falo lá no nosso curso também, né? De como elaborar um bom cronograma e dou modelos, inclusive, né? Então, tudo isso no projeto que vai determinar se você vai conseguir realizar a sua pesquisa ou não, beleza? Então, Grazi, quais são as finalidades de um projeto de pesquisa, já que eu não vou conseguir fugir dele mesmo, né? Primeiro, oferecer apoio e ajuda ao pesquisador. Então, não entenda o projeto, um projeto de pesquisa como um trabalho a mais. Na verdade, ele é para te ajudar, para te apoiar, se bem escrito, né? Por isso que é importante essa etapa ser levada bem a sério. Segundo, proporcionar uma maior compreensão do tema que você está estudando. Quando você faz o projeto de pesquisa, você já começa a fazer a tua revisão de literatura. Você já começa a ir para a literatura e procurar o que outros autores estão falando sobre esse tema. E aí é o pulo do gato. Principalmente trabalhos de iniciação científica e de TCC, mas até dissertação de mestrado, quando você tem um projeto de pesquisa bom, com uma produção literária, né, uma revisão de literatura boa, potente, com critérios, você pode usar muito disso que você usou no seu projeto lá na tua dissertação, lá no teu artigo da iniciação científica ou lá no teu artigo de TCC. Então, acaba te ajudando lá na frente, tá? Terceira finalidade, propiciar reflexão e organização de ideias para que elas não fiquem soltas, né? Quarto, propiciar a distinção daquilo que é fundamental, daquilo que é secundário. Então, por isso que você tem lá o objetivo principal e os objetivos secundários, né? Quinto, constatar a relevância e viabilidade da pesquisa. Então, essa pesquisa é possível de ser publicada lá na frente? Isso é relevância, né? Relevância científica. Sexto, auxiliar na preparação de tarefas inerentes à pesquisa, é o teu plano de ação, né? As etapas que você vai ter que cumprir para chegar lá nos teus resultados. Sétimo, verificar os defeitos e falhas de raciocínio, e aí você vai prevenir dificuldades futuras no momento que você está executando sua pesquisa. Oitavo, e isso aqui é uma dica de ouro que muito aluno não sabe, pode ser alterado a qualquer momento. Como assim, Grazi? Eu posso alterar o meu projeto de pesquisa? Não só pode, como deve, mesmo que ele já tenha sido aprovado pelo Comitê de Ética. Depois você pode até justificar para o Comitê de Ética. O projeto é exatamente para isso, para a gente ver falhas durante o caminho. Então, já aconteceu comigo, por exemplo, de mudar muita coisa do projeto de pesquisa, a começar pelo próprio título da pesquisa. Então, assim, pode ser alterado a qualquer momento. E por último, o ideal é que você submeta esse projeto ao olhar de outras pessoas, que é o que a gente chama de qualificação. É nesse momento que essas pessoas vão te dizer, que estão fora, né, do processo, vão te dizer se o teu projeto ele está coerente, ele é viável, ele dará uma boa pesquisa.
Então, gente, comprometido, vou mostrar a nossa ferramenta, né, o nosso agente de IA para elaboração da pergunta de pesquisa que a gente disponibiliza no nosso curso, né, Projeto de Pesquisa Odonto. Bom, como eu falei para vocês, ele se utiliza da estratégia PICO, né? E aí, ele já vai te dando por etapa. Então, etapa 1, ele pede, né? Pacientes e população. E que é o teu P. E aí, ele vai te explicar um pouquinho, né? O que que é esse P e vai te dar alguns exemplos. Então, você pode pegar os exemplos que ele te der, se você não tem, né? Nenhum exemplo, se você já não tem um P claro na sua cabeça, ou então você pode colocar. Então, eu vou dar o exemplo aqui. Escolares de 12 anos de escola pública. Dou Enter. E aí ele me dá um feedback. Perfeito, você escolheu como população escolares de 12 anos de escola pública. Pronto. Não, se fosse uma população muito esquisita ou muito fora, ou que não fosse uma população, ele ia te dar um feedback também, tá? Aí a etapa 2 é a intervenção, é o teu I, da estratégia PICO. E aí o meu I aqui vai ser o uso racional do açúcar. Então eu vou botar assim: acesso ao açúcar uma vez ao dia. Excelente escolha, feedback. Você definiu como intervenção acesso ao açúcar uma vez ao dia. Vamos para o C, vamos para a comparação. Eu vou comparar com escovação 3 vezes ao dia sem controle de açúcar. Vamos ver o que ele fala? Ótimo! Você escolheu como comparação escovação 3 vezes ao dia sem controle de açúcar, que é exatamente o que eu quero comparar. E o desfecho é diminuição da incidência de cárie. Dou um Enter. Perfeito, você definiu como desfecho diminuição da incidência de cárie. E aí o tempo ou tipo de estudo é se você quiser. Eu vou colocar aqui que eu vou fazer esse estudo observacional por 1 ano, que é o meu tempo. Dou um Enter. Ótimo, você escolheu um tempo de acompanhamento de 1 ano. A etapa final é a geração da tua pergunta de pesquisa. Então, ele te dá, utilizando a estratégia PICO, ele te dá como ficou a tua pergunta de pesquisa. Então, a minha aqui ficou como? Em escolares de 12 anos de escola pública, o acesso ao açúcar uma vez ao dia, que é o meu I, comparado à escovação 3 vezes ao dia sem o controle de açúcar, que é o meu C, leva à diminuição da incidência de cárie após 1 ano de acompanhamento. E ele ainda te dá mais. Se ele diz, se quiser, posso ajudar a refinar ainda mais a pergunta, como deixar mais específico o tipo de açúcar, o método diagnóstico da cárie ou o local do estudo. Deseja fazer algum ajuste? Aí você fala sim ou não. Então é isso, gente. Rápido e direto. Só lembrando que esse agente de IA, essa ferramenta que ajuda você a elaborar a pergunta, tá no nosso curso, Projeto de Pesquisa Odonto. Então, quem tiver interesse sobre o curso, é só clicar no link da bio. E se você tiver alguma dúvida relacionada a projeto de pesquisa, pode comentar aqui ou me mandar um direct lá no meu Instagram, @Grazifreta, tá bom? Até a próxima!